Olá, Cristiane. Vamos começar. Michele. Boa tarde, boa tarde. Dilaine, boa tarde. Hoje nós temos uma nossa live com o Dr. Diego. Leonardo, Sandra. Yuri, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Hoje temos uma live do Dr. Diego, né, nosso assessor jurídico da federação. Vamos dar mais uma atualizada aí nas questões trabalhistas, nas questões que envolvem as relações de trabalho, né? E a questão de contrato, né? Hoje tivemos a reunião da federação, demos uma posicionada, nós nos posicionamos um pouco em relação a como é que estão as discussões, né? Alguns locais estão voltando às aulas, temos já um movimento no Brasil para voltar a trabalhar. Vamos ver se a gente consegue fazer voltar as escolas e para a gente conseguir. Não é simples não, o processo é bem complexo, né? Mas acho que a gente tem que devagarinho ir trabalhando, né? Vamos aguardar um pouquinho. O Dr. Diego já deve estar entrando aqui. Boa tarde a todos. Rafael Siqueira, tá por aí de novo, Rafael? Boa tarde a todos, boa tarde. Vamos aguardando um pouquinho só o Dr. Diego entrar. Vamos ver como é que estamos as coisas aí, como é que estão as coisas pela escola particular brasileira. Difícil ficar com a escola fechada, não é mesmo, gente? Não é fácil não. Apesar de hoje ser feriado, né? Então, mas é um feriado esquisito, né? Feriado sem estar trabalhando. Boa tarde. Muito difícil, né, Camila? Realmente difícil. Putz, nem me fale. Cada dia que passa a gente acorda de manhã pensando que ainda era brincadeira, né? Que nem a gente falou a crise hoje de manhã. Achei que a gente acordava e estava no nosso mundo de volta. Mas eu acho que a gente vai entrar num processo aí de... É uma grande mudança que teremos, né? Não tem muito como fugir, temos que nos adaptar. A Josi, nossa colega dos Campos Gerais, Guarapuava, né? O doutor Diego entrou, vamos ver se nós conectamos ele aqui. Deu zebras, Diego. Não consegui conectar você. Colégio Motivação. Boa tarde. Maria de Fátima dos Campos Gerais. E aí, doutor? Melhorou a tua internet aí hoje? Na verdade, a minha internet continua ruim. Eu estou tentando no 3G aqui, Não. mas o meu telefone não conecta com 4G, acho que deve ser isso. Mas
Tá me... eu tô te ouvindo meio cortado. Você tá me ouvindo bem? Você corta você também. Deixa eu só Mas ver não. se eu acho aqui. Eu vou tentar aqui um. Na verdade, eu vou tentar aqui, Diego. Você tá com dificuldade. Eu vou ver se eu consigo entrar aqui no da Cris. Porque eu não Uhum. sou muito bom nesse negócio aqui. O teu também É, tá com 3G, Cris. É o lugar que eu tô aqui, cara. Eu tô no lugar aqui que às vezes é. mas quando você entrou hoje de manhã na reunião É que o Diego falou com que o sou eu, né? do. Hoje, quando você entrou com o da Cris, depois ficou melhor. Ficou melhor, sim. Porque tava no 4G, agora o dela também tá no 3G. É, Eu melhorou acho um que é o. pouquinho agora. É. Então E vamos lá, aí, vamos ver se a gente presidente? consegue conversar um pouco aqui. Oi? Eu tô te ouvindo bem, pode falar. Os 17h05. Então estamos aqui com a nossa mais uma live. Hoje, todos os dias, a gente tem trabalhado um pouco a nossa base toda aí, né? A FENEP tem 20 e tantos sindicatos no Brasil, e a gente tem conversado com os presidentes dos sindicatos, né? E hoje, às 11 horas, tivemos uma longa reunião com nossos presidentes dos sindicatos, discutindo um pouco os movimentos, né? Como é que as coisas estão em alguns estados. Já existe uma cena, né? De voltar a trabalhar. Curitiba está assim, Santa Catarina, o estado inteiro está voltando shopping, está voltando comércio. Mato Grosso, há uma articulação importante aí para, na medida do possível, também voltarem às escolas. Então, a gente tem isso já foi incentivado um pouco pela federação e a gente fez uma reunião com os sindicatos hoje para dar uma alinhada nisso, né? Então, a gente vai trabalhar um pouco próximos dias aí, numa expectativa de voltar às escolas por voltar às aulas, pelo menos parcialmente. A gente tem visto aí no mundo, né? Por exemplo, a Dinamarca voltou, mas volta um pouco mais longe, um processo de na passagem teve a decisão lá do Lewandowski, lá do STF, e como é que estão as coisas assim, trabalhistas, se alguém tiver alguma dúvida, a gente tem feito mais focado, né, lives assim, atendendo as escolas, os sindicatos, né, o sindicato tem feito isso. Mas assim, a palavra é sua aí, pra você contar um pouco para nós aí como é que estão as coisas jurídicas, né? As coisas jurídicas, na verdade, têm evoluído semana a semana. Lógico, não dá para dizer que essas coisas são boas, mas pelo menos a cada semana vai ficando mais claro quais são as ferramentas que estão na mesa para cada um usar e se virar e ir resolvendo os seus problemas, né? Hoje eu queria aproveitar e fazer assim uma pequena síntese do assunto para que cada escola revise bem onde é que está nessa síntese que eu vou fazer agora, para que possa saber o que já fez, que está tudo ok, está bem alinhado, e o que eventualmente tá. Desde a primeira conversa que a gente teve, a gente falou que as escolas teriam que decidir um, um rumo, outro rumo ou um rumo híbrido, que era uma parar e ajustar calendário para frente, outra continuar e achar as ferramentas tecnológicas e usar todas as ferramentas remotas para trabalhar, e a terceira, fazer um mix das duas coisas, certo? Trabalhar um pouco remoto e trabalhar um pouco e parar um pouco das atividades, né? Agora que a gente já tem mais ou menos um mês de paralisação, fica evidente que cada escola tem que fazer vamos dizer assim, um inventário do que aconteceu para já começar a pensar na retomada, já que você tocou no assunto de pensar futuramente retomada, pensar gradativamente o retorno.
esse resumo que eu quero fazer é porque as escolas não podem esquecer que elas têm três eixos, esses três eixos nessas coisas que eu acabei de falar, nessa tomada de rumos, ela tem no mínimo três eixos para definir. Uma é a questão contratual, que está tendo bastante confusão, mas está se ajustando a confusão. A outra é a questão trabalhista, porque cada escola tem a sua mão de obra, seus contratos e precisa saber o que não fez, o que fez e como que documentou o que fez. E o terceiro eixo seria a questão do seu calendário, que agora nós estamos entrando nessa semana aí uma discussão no Conselho Nacional de Educação sobre a validação de atividades remotas. Então vai ter uma discussão no Conselho Nacional de Educação sobre o que se aceitará, o que não se aceitará, qual a indicação de validade. E isso é o terceiro eixo complementar aqui. Porque quando você pensar assim, bem, na hora que eu comecei essa jornada há um mês atrás, algumas escolas praticaram trabalhos remotos, mandaram atividades, outras deram videoaula, outras fizeram algum tipo de atividade à distância. E, com isso, ao invés de ficarem devedoras de dias letivos ou horas letivas num certo número, estão trabalhando pensando que vão ficar com um número menor. Então, essa auditoria das coisas é bom que comece a ser feita agora, sabe, Neymar? O conselho vai se reunir na quinta, provavelmente vai falar um pouco mais para frente, Sim. mas seria interessante, então, agora, cada escola já começar a pensar o desenho desse calendário futuro. Basicamente, seria assim, quando eu tiver que apresentar, digamos que seja em julho, em agosto, em setembro, ao meu conselho estadual, o que foi que eu fiz, que é isso que eles vão pedir. Eles vão pedir o que foi que você fez. E aí eles também vão dizer assim, tá, e como que você fez e como que você documentou isso aí que você fez. Certo? E agora, qual é a sua proposta de calendário para a gente fechar esse ano? Então, isso assim, esse ponto futuro onde nós vamos chegar é um ponto futuro que já deve ser começado a pensar neste momento na construção do calendário futuro, Ademar. Oi? Cortou um pouquinho, repete? Pode repetir que eu não ouvi a tua pergunta. Não, pode continuar. É que eu acho que tive uma parada aqui, mas pode tocar. Tá. Não, então, essa recomendação que eu estou dando para as pessoas é porque realmente a gente acha que os dias vão passando devagar, a gente tem muita coisa para fazer, mas quando a gente for ver, né, nós vamos ser demandados lá na frente para apresentar isso. Então, primeiro, quem não parou está seguindo o calendário e está trabalhando na pressuposição de que tudo que está sendo feito vai ser considerado como atividade letiva futura. Perfeito. Não sou eu que vou dizer que sim e que não. Tá? Mas essa avaliação e essa documentação é importante que se faça. Nós temos que lembrar que a gente tem que, de alguma maneira, a gente tem que conseguir fazer o controle dessas atividades ou de presença desses alunos nessas atividades, para que a gente possa dizer que ela valeu como atividade letiva efetiva à luz da LDB. Segunda coisa, pode ser que peçam para que a gente apresente a documentação disso, tá? Então, hoje eu sei que tem gente que tem aula gravada, tem gente que tem atividade dirigida, mas tem a documentação. Então, esse plano, essa organização interna é o que tem me preocupado bastante nessas últimas semanas. Oi? Oi? Tá achando um ponto Eu melhor estou com o meu sinal aqui ruim, mas você está falando, as pessoas estão ouvindo. Tá bom. Vou Então, sair para assim, fora aqui. Pegar o sinal de massa mais no ar. Nas outras lives eu conversei bastante sobre acordos, reduções, suspensões, banco de horas. Nós conversamos sobre muitos assuntos, né, que são importantes, mas você vê que uma coisa está conectada com a outra. A questão dos contratos com os nossos contratantes ou com as nossas famílias, vamos dizer assim, ele é um ponto importante, está tomando muito tempo na negociação com os pais e com as famílias, né? A gente recomendou sempre que se renegocie com as famílias,
né? Tá uma discussão, mas essa eu acho que hoje nós não vamos nem falar sobre isso, porque é uma novela que está se repetindo os legisladores quererem dizer o que é melhor e o que é pior, e fazer uma tábua rasa de descontos, o que sempre foi errado. Errado porque é genérico, ele não leva em consideração nem o lado da escola e nem o lado da família. Ele não está vendo nada. Ele quer generalizar o que não é generalizável. Então, nesse ponto assim, nem vou tocar. Nessa nossa live, eu queria dar esse reforço de ideia, então, Ademar, né, de que as escolas comecem a revisar essa organização de como é que que decisão que elas tomaram, se fizeram atividades remotas ou se não fizeram atividades remotas. Se não fizeram atividades remotas e pararam, bem, provavelmente elas vão entrar nesta fase agora, porque passou um mês e agora elas vão ter que decidir para que lado que vão, porque a coisa vai continuar mais um pouco. Então, elas não têm mais gás para dar férias e parar. Tá? São Paulo, por exemplo, que parou abril, vai chegar no final de abril e vai ter que tomar uma decisão de continua ou não continua. E a decisão vai continuar sendo essa. Continua de que forma? Tá? Então, é quase certo que a maior parte ou vai trabalhar remoto 100% ou vai trabalhar remoto híbrido, uma parte. Tá? Então, nessa parte tem que focar na documentação, e esse eu estou reforçando, porque na última live a gente falou sobre, por exemplo, a atividade em home office, aula gravada e tudo mais. E eu vejo que a maior parte das escolas, talvez, não sei, ficou conveniente fazer uma coisa simples e mandar todo mundo para casa e dizer como que eles devem fazer. Mas a própria medida provisória 927 disse que existia um prazo de 30 dias para você organizar isso aí. E agora não só está se vendo a necessidade dessa organização, como os próprios professores e o pessoal que foi trabalhar em casa está demandando isso. Está começando a gritaria de dizer, poxa, eu estou usando a minha internet, poxa, eu estou usando o meu computador, poxa, isso, poxa, aquilo. Então, também não vou dizer qual é o acerto que deve ser feito de cada escola, com cada profissional. Mas é importante que se esteja documentado qual foi o combinado que a escola fez com o professor para não dar nenhum problema depois. Então, não vou tratar o que tem que combinar, mas o que combinar tem que documentar. Para não ter problema depois de se dizer... E digo isso porque isso se conecta com, por exemplo, o banco de horas. Nós temos o banco de horas da MP 927 que diz que você vai poder estocar horas não usadas e compensar futuramente. Se você, por exemplo, ao invés de usar 100% da carga desse professor, você mandou ele para casa, estruturou a atividade dele, mas isso vai demandar só a metade, como é que você vai usar a outra metade se você não sabe onde é que ficou isso? Então, isso tem que estar num acordo de banco de horas com ele, isso tem que estar documentado, nem que seja uma ficha de controle externo de atividades, que ele preenche a mão e assina, mas isso é importante que se guarde até para que você possa depois fazer o ajuste do banco de horas futuro. Então, nesse sentido que uma coisa vai se conectando com a outra. E a terceira coisa que se conecta com tudo isso, que é o que eu estava falando do que o Conselho vai dizer, mas o Conselho vai dizer porque ele esperou fermentar durante um mês e meio, para daí entrar no jogo depois. As escolas não tiveram esse privilégio, vamos dizer. Elas tiveram que arriscar e criar, inovar, pensar e colocar a máquina para rodar e fizeram a coisa andar. Tá bonito de ver, tá gostoso de ver esta parte. O resto não, mas essa parte das escolas usando a sua criatividade e inventando e trabalhando e refinando a pedagogia está muito legal, tá? Mas isso não é suficiente, é necessário documentar isso também, porque infelizmente o pessoal não gosta de burocracia, mas também não dá para descer o oba-oba. Então, esse é o reforço de ideia aqui dessa live aqui, Ademar, para dizer que é certo, os conselhos, alguns já falaram expressamente isso, o nosso, por exemplo, já falou isso, São Paulo falou isso, e o Conselho Nacional vai falar isso. Quando acabar a pandemia, todo mundo que fez atividade remota vai ter que validar essas atividades junto aos seus conselhos. E para isso, não adianta a gente fugir da raia. Alguém vai perguntar como é que você documentou a presença do aluno ou a efetividade da atividade do aluno. De algum jeito você tem que ter feito isso. Qual é o tipo de qual a conexão da atividade que você deu com o teu projeto pedagógico? Porque isso também vai ser colocado, Neymar. A pessoa vai perguntar, você tinha um projeto pedagógico, você vendeu esse projeto pedagógico para essa família, para esse aluno. Quando chegou a pandemia, você ajustou? Você não ajustou o projeto pedagógico na sua questão de fundo. Você ajustou na forma, em como você levaria isso.
Você tem que contar como é que você fez isso. Então, esse projeto ajustado, esse detalhamento já tem que ser construído. Tem tempo para fazer isso, mas se deixar para fazer a hora que forem pedir, você não vai ter. E se disser que você precisa mostrar documentalmente isso, você vai o quê? Vai sair resgatando o que você fez? Imagine o trabalho de Hércules para fazer isso. Então, eu já estou me adiantando porque é quase certo que isto será demandado. Então, eu acho que nessa live eu queria dar esse resgate dessas coisas jurídicas e só um último esclarecimento aí depois para abrir para a pergunta, que é a questão do julgamento do Supremo. Só um detalhe técnico para não deixar passar. Nós tínhamos falado na última conversa dos acordos da MP 936. Então, o que estava em discussão no Supremo Tribunal Federal era se os acordos que a MP dizia que podiam ser por acordo individual, meramente entre as partes, e daí comunicar para o sindicato, mas só comunicar, protocolar no sindicato, eles eram ou não eram válidos. Tá? Ou necessitava negociar com o sindicato. Sabe? Aí é diferente. Necessitava ir lá estabelecer alguma coisa com o sindicato e ele tinha que concordar com isso. Isso era o que estava sendo discutido no Supremo. E o Supremo, tá? No julgamento que a gente teve agora na semana passada, terminou na sexta-feira, disse que, por 7-3, os acordos individuais realizados na medida provisória 936 são válidos na forma individual. Ponto. Aí, muita gente tem me perguntado, tá, e o pessoal da faixa dos 3.135 aos 12.202? Que a medida provisória dizia que tinha que ser por acordo ou convenção coletiva. Como é que fica? Fica do jeito que está na medida. Tem que ser por acordo ou convenção coletiva. Aqui no Paraná nós estamos negociando, creio que essa semana a gente termine, mas nesta faixa salarial a gente vai ajustar por aditivo à convenção coletiva. E é o que eu sugiro a cada sindicato nesta faixa a conversar com o seu sindicato, com o sindicato de trabalhadores. Esse é o panorama. Pois é. Eu diria assim, algumas pessoas ainda estão angustiadas na questão de negociação de descontos, essas questões, que isso eu acho assim, gente. A gente já falou desde o início, lá, quando começamos essas lives, começamos a discutir, a classe média brasileira entrou numa crise sem precedentes, perdeu renda pra caramba. A segunda ou a terceira investimento que ela faz em termos de valor, né? Ela paga o carro, a classe média paga a prestação da casa e paga a escola dos filhos, né? E paga o plano de saúde, né? Vamos dizer assim, para falar em coisas que são valores maiores, né? A escola está entre os três mais caros, os três maiores investimentos que a família faz. Então, o que aconteceu quando parou e acabou com a renda da classe média? O banco, o financiamento da casa, do carro, não jogou para frente. Ele, em tese, não se preocupou com isso. E aí a pessoa perdeu a renda. A escola ficou o valor investido mais caro. Então é natural as pessoas quererem descontar com qualquer justificativa. Há um certo desespero da sociedade. Então dá um trabalho enorme para cada escola, para atender seus pais, trazer para perto. Então toda a questão que foi trabalhado nos últimos meses, no último mês aí, mais ou menos, ou mais para mal e mais mal para bem, né? A escola conseguiu ficar mais perto, conseguiu fazer algum tipo de diferença, ou mostrar que pode fazer algumas diferenças. E, como o Diego falou, é bonito de ver como a escola privada se reinventou em 2 semanas, né? Assim, com casos muito bons e casos não tão bons, mas todo mundo fez um belíssimo trabalho. Tem que tomar os cuidados jurídicos que o Diego está falando, e acho que aí é muito interessante, porque a gente já teve tempo de saber onde é que nós estamos nos metendo. Mas, assim, na questão econômica, tem que conversar pai a pai. Na educação infantil, há um problema importante na educação infantil, do ponto de vista de rescisão de contrato, do ponto de vista de o pai ver, porque não, vou pagar 1.200 de escola e depois tem que pagar mais 1.200 de uma babá para cuidar do meu filho. E se ele vai escolher, vai pagar babá, ele precisa da babá agora. Quando ele precisar de uma escola, ele vai procurar a mesma escola, se ela não quebrar, né? E eu acho que esse que é o ponto. A gente da educação infantil, quem tem na educação infantil precisa perceber assim. No primeiro não pode quebrar. Então tem que achar um jeito de se financiar, buscar um financiamento, tem algumas ofertas aí de capital de giro do BNDES, tem alguns bancos, o Sicredi, o Cicobi, bancos assim, e cooperativas, que têm oferecido algum tipo de financiamento, né? E acho que aí é um caminho de a gente tentar não morrer, né?
Algumas pré-escolas, algumas pessoas fecharam, a gente já sabe de algumas, né? Mas algumas fecharam, né? Então, decisão individual, como fechou aqui em Curitiba um shopping, como parece que a De Pascoal resolveu fechar as lojas, porque tem um monte de gente tomando decisões, né? Quem estava muito mal das pernas, estava cansado daquele setor, acaba, né? Tem uma pergunta aqui, Diego, da medida provisória. Então, não precisa negociar com o sindicato, mas é preciso comunicar para salário até 3.135. A Renata perguntou exatamente isso. Até 3.134, você faz o acordo com o funcionário, informa o Ministério Ministério da Economia, faz o procedimento, o contador sabe fazer, e manda um aviso para o sindicato, um e-mail para o sindicato dizendo, ó, esses são os acordos que eu fiz, é isso que tem que estar aqui, diz na medida provisória. No caso dos 3.135 a 12.000, alguns sindicatos se anteciparam, alguns SINEPs, né, do Sindicato das Escolas, e fecharam um acordo coletivo, estabelecendo um padrão de trabalho que o sindicato entende que vale, né? Então, entende que dentro do que está escrito na medida provisória, mais que seja benéfico para o empregado e para para o empregado, assim. Se você fizer alguma coisa fora disso, então, daí não vale o acordo aqui no Paraná, por exemplo, é isso que está Claro. sendo combinado, É, é, tá certo? é importante falar, Ademar, só para também deixar todo mundo sempre bem ciente. No Brasil inteiro, nesse período que a gente teve antes da decisão do Supremo, muitos sindicatos acabaram capitalizando a situação para vender, alguns até tabelaram para poder fazer o aceite. Então, tudo isso, a gente estava dizendo que não ia valer, mas que bom, chegou o Supremo rápido e liquidou. Então, para quem está ouvindo, o importante é lembrar o seguinte: tem que comunicar ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias e tem que comunicar ao sindicato no prazo de 10 dias. Os sindicatos, eles podem falar o que eles quiserem, de que vão aceitar desse jeito, só se vier com um pedaço da retina da pessoa, sei lá, cada um inventa a loucura que quiser. Mas legalmente, até a medida provisória foi cautelosa nesse ponto, até a comunicação eletrônica é possível. Então eu disse da outra vez, vou repetir aqui para o pessoal. O que você tem que provar é que o conteúdo do que você propôs no acordo para o teu empregado, tá? O aceite dele, pode ser por e-mail? Pode, manda no corpo do e-mail o documento e ele responde de acordo. Esse documento já é um documento suficiente. Você vai lá e transforma ele num PDF, pronto, você tem um arquivo do que você mandou e do ok dele. Esse é o documento que você precisa. E esse é o documento que você pode enviar, inclusive, por e-mail para os sindicatos. Novamente, aqui no Paraná, o acordo que eu fiz com os sindicatos foi para fazer nesse formato. O envio vai ser feito por e-mail num arquivo PDF para que eles arquivem lá e você arquive aqui esse tipo de comunicação. Pode ser uma versão digitalizada de um documento escrito e assinado, pode ser, mas também pode ser um PDF gerado a partir de um e-mail e da devolução do e-mail, uma comunicação eletrônica. Então, o importante é que você tenha essa prova. Tirando isso, o resto tudo é perfumaria inventada por quem está querendo ganhar em cima, quem quer gerar burocracia para... O que nós temos no Sindicato dos Trabalhadores, dos Professores e Auxiliares, em muitos estados, é um sindicato que não tem uma base muito grande, né? Tem pouca gente na sua base, não fizeram lição de casa do ponto de vista sindical. Então agora eles acabam tentando se aproveitar, né, desse momento para tentar juntar gente para perto, né? Na verdade, cada ambiente, cada estado tem algum ambiente de negociação. Minas Gerais está com bastante dificuldade porque tem uma briga bem grande entre os dois sindicatos, né? E aí a briga ela fica quando tem alguém precisa de alguém. Você tem briga, sai mais caro a briga, né? Sai mais caro o que a gente precisa. A pergunta do da Angel, se tem algo sobre o retorno, né? Acho que é o retorno das aulas. Eu comecei falando um pouco isso, né? A gente tem alguns estados trabalhando, pensando nisso. A gente está também estudando na FENEP algum documento, né? Se preparando a escola privada para retornar, mas isso terá que ser feito de maneira muito cautelosa, porque a gente depende, por exemplo, eu acho que o Diego, gostei até, Diego, que você explicasse isso um pouco para as pessoas, assim, já há um movimento, se esse movimento de retornar o comércio e as atividades começarem a acontecer, a gente vai acabar voltando às escolas, né? A gente tem feito em alguns estados o trabalho de pedir para voltar primeiro
a educação infantil, que é quando as pessoas vão trabalhar no comércio, nas lojas, né? Elas precisam ter onde deixar as crianças. Se não tiver escola, elas vão deixar com o cuidador, vão deixar com o empregado, vão deixar com a avó, vão deixar em casa assistindo televisão, que não é o melhor caminho. Eu já dei uma entrevista semana passada, na sexta-feira, no sábado, para o Jornal o Globo, exatamente com esse tom. Você concorda que a escola tem que abrir de volta? Eu falei, olha, eu nem vou dizer que você concorda ou não, vou fazer algumas perguntas para você. Né? Você acha que a criança ficar com a avó, a criança ficar com a empregada, a criança ficar com a cuidadora lá que fica com 10 crianças numa casa, ou a criança ficar no videogame, acessando a internet, uma criança de 8, 9 anos, ela está melhor do que está na escola. Então, acho que essas perguntas, se você responder que está melhor, não, né? Agora, tem um problema importante, né, Diego? Acho que isso que você vai falar, acho que gostaria que você abordasse um pouco isso aí. Na verdade, tem várias. Nós temos feito muitas abordagens que misturam o lado político e o lado jurídico no meio dessa história toda, mas vamos dizer uma coisa assim muito clara para que ninguém nos entenda errado, né? Hoje nós estamos numa situação grave em termos epidemiológicos, mas a maior parte da solução ou das coisas que estão sendo colocadas como soluções, né, tem um gigantesco, uma gigantesca quantidade de hipocrisia, que é o que você estava falando aqui. Enquanto nós estamos conversando, eu estou sentado aqui na biblioteca de casa sem estar exposto, tá cheio de gente exposto por aí. Eu outro dia saí para fazer um negócio aqui, as pessoas estão na rua, certo? Como você disse, pessoal que está tendo que trabalhar em algum lugar, está deixando a criança em algum lugar com alguém. As pessoas estão vindo trabalhar porque tem que comer. A ideia é a pessoa que está indo ter que trabalhar para construir alguma coisa. Tem um carpinteiro aqui na casa do vizinho, provavelmente o filho dele está na casa da vizinha, junto com mais 10 crianças, e está pagando algum dinheiro para alguém ficar cuidando dos filhos dele. Então, quando a gente pensa que tudo bem, estamos tirando as crianças da nossa escola porque eles correm o risco de serem vetores de contaminação dos outros, a gente realmente tem que pensar com carinho se esse plano B que ocorre quando a gente faz isso, ele soluciona o problema. Né? E aí, por isso que eu estou dizendo um pouco de hipocrisia, porque quando a gente pensa que talvez alguns privilegiados tenham realmente a condição de fechar a casa e encomendar pizza e comida e ficar isolado, a maior parte das pessoas não está tendo essa condição. Então, ela está tendo contato, está tendo exposição. Então, eu realmente tenho essa preocupação que é de natureza política antes de falar da questão estritamente jurídica.